Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição do Diálogos Eterno Aprendiz. A cada semana recebemos um novo entrevistado para um bate-papo produtivo sobre questões da atualidade. Nossas edições inéditas estreiam aqui no nosso canal do YouTube toda terça-feira às 4h e permanecem disponíveis a partir daí para acesso a qualquer tempo. Se você está acessando pela primeira vez o canal do Eterno Aprendiz, aproveite para se inscrever e ir acompanhando todos os novos conteúdos que temos postado por aqui. O tema da edição de hoje é televisão, streaming e pandemia. E para falar sobre esse tema, recebemos agora o jornalista, pesquisador e professor Reinaldo Maximiano, que também integra o elenco da Eterno Aprendiz. Bem-vindo, Reinaldo. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí. Prazer muito grande poder conversar com você sobre esse assunto tão próximo a todos e todas, né, Reinaldo? E também muito significativo para a cultura brasileira. Parece fortalecer ainda mais nesses tempos de pandemia. Mas, antes da gente começar a nossa conversa, vou fazer uma breve apresentação sua para o público. O Reinaldo é pesquisador e consultor de teledramaturgia, roteirista do coletivo Texto Brasileiro, educador com 20 anos de experiência na orientação de equipes laboratoriais, de produção jornalística e multimídia. Atualmente, leciona no curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, na área de produção jornalística e multimídia. Integrou o quadro de comentaristas da Rádio Inconfidência, apresentando o quadro Teletema no programa Em Boa Companhia, que aborda a presença da telenovela no cotidiano brasileiro e latino-americano. Tem ênfase nas abordagens que visam uma sociedade sustentável, inovação, diversidade e em ferramentas de construção colaborativa de projetos criativos. É doutor em comunicação pela UFMG e mestre em literatura pela PUC Minas. Então vamos lá, né, Rei? Com um currículo desse temos muito para conversar. Nossa, que isso. Muito para aprender. A primeira provocação que eu vou fazer aqui para você é pensando na televisão no nosso país, né? A TV se tornou, ao longo do tempo, um fator de identidade, também uma presença cativa em todos os lares brasileiros. Mas a gente tem visto ela se reinventar sempre que tem alguma reconfiguração tecnológica, né? Então, primeiro, a concorrência da TV paga, cabo, satélite, parabólicas, que impulsionou um pouco essa reinvenção, reconfiguração da TV aberta. E depois veio a Netflix, toda a gama de opções de TV sob demanda, o streaming, que nesse ano em particular, de 2020, parece ter chegado como uma enxurrada de conteúdos disponíveis em função do isolamento social e da pandemia. Então, para começar a nossa conversa, como você vê essa relação entre a TV tradicional, o streaming, sobretudo nesse ano atípico da pandemia? A TV é tudo isso mesmo, assim. Eu gosto muito de lembrar de uma cena do filme Poltergeist, mas aquele filme lá do início dos anos 80, né? Que uma casa começa a ser assombrada por uma série de estímulos que saem do aparelho de televisão, né? Uma série de eventos sobrenaturais que estão concentrados no aparelho de televisão. Né? O mais interessante, eu acho, daquela cena, principalmente a cena que a menina aparece botando a mão na tela, que é uma imagem bastante comum, é a centralidade que a televisão ocupava, e ainda ocupa, na casa das famílias. Né? Ali, no caso, uma família de classe média americana, né? Norte-americana, estadunidense, enfim. Mas, principalmente para nós, né, em sociedades latinas, a TV ocupa uma centralidade importante, a TV junto com o rádio. Talvez pela nossa tradição, né, na oralidade, vamos dizer assim, a nossa tradição na oralidade em detrimento da questão da escrita, né, da imprensa escrita e tal, e também pela popularidade, né, pela capilaridade de programas como as telenovelas, né, e também transmissões esportivas. Né? É pelas telenovelas, por exemplo, que a gente tem conhecimento, ou talvez a gente tenha acesso a determinadas histórias. Né? Ok, tanto histórias que são ficcionais, mas aquelas histórias mesmo, história de nação, né? É por ali que a gente aprende alguma coisa. Né? Mas a televisão, ela tem um mecanismo interessante de... tem uma discussão que é assim,
existe uma estética da televisão? Eu desconfio que existe. Aí muito influenciado pela Regina Mota, lá da UFMG. Assim. Provavelmente essa estética é antropofágica, porque a televisão tem uma capacidade de reelaborar os esquemas com muita habilidade, com muita liberdade. Então, assim, se no início ela pegou esquemas que é do teatro, do cinema, notadamente, ela faz isso com muita desobediência. Então, assim, que legal, gostei desse plano, vou pegar para mim. E peguei. Então, assim, não quero saber se é do cinema, se foi o cinema que inventou esse plano. Ela faz e transforma num esquema que é dela, né? E acaba entrando no cotidiano das pessoas. Então, a TV, talvez, né, ao lado do rádio, são aqueles veículos que estão mais próximos, né, da nossa rotina cotidiana. Até pela própria programação televisiva nos seus primeiros anos, né, que tentava acompanhar ali a rotina de uma casa de classe média. Né? Então, assim, os programas matutinos, os programas vespertinos, a faixa noturna, em que tem ali o tradicional jornal, as telenovelas, pensando em faixas muito específicas também de audiência, notadamente donas de casa, naquela época. Né? É claro que a sociedade muda, né? Então você tem uma coisa que é importante com a televisão, é que ela assimila tecnologias muito rapidamente. Edgar Morin falava isso também, que mecanismo de conservação e inovação é muito rápido como a televisão faz isso. Então ela se apropria disso muito rapidamente, ela conserva, porque ela também precisa pensar numa inovação, e ela inova porque ela também precisa conservar, né, os seus esquemas. Então, assim, claro que todas essas tecnologias chegam e tensionam o lugar dela também, principalmente o streaming. Né? A gente já vê um tensionamento ali no lugar da televisão desde os primeiros indícios de um vídeo sob demanda, né? Que seria, ali, por exemplo, o videocassete. Né? O videocassete, o DVD, que fazia assim, o cinema em casa, né, de quem tem esses aparelhos, né, de quem tinha esses aparelhos à época. Mas que já mexe ali um pouco. Né? Vem também com as TVs por assinatura, as TVs via satélite, agora com o streaming. Talvez tudo se torne televisão, ou uma outra televisão, uma coisa bem diferente do que a gente conheceu no seu início, no Brasil, na década de 50, né? Mas continua sendo um veículo de muita capilaridade, muita inserção. Quando a gente pega os dados, a gente vê que no Brasil ainda é um veículo que perde para o rádio. Né? Ele ainda perde para o rádio, ele ainda perde para os veículos impressos, em determinadas... Bem, é se considerar a extensão do território, né? Então, assim, você ainda tem lugares em que o rádio é que tem a grande capilaridade, né, que tem a grande inserção. Né? Exato, os protões do país. A gente tem disparidades muito grandes, né, regionais, do tamanho dos municípios, da concentração. Nosso país é muito concentrado nos grandes centros ou polos produtivos, né? Então, concentrado nas capitais. Né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de internet, quando a gente fala de uma vida digital, de streaming e tal, a gente está falando de uma porção muito diminuta, né, da população brasileira. Assim. Uma ampla margem da população não tem acesso a essas tecnologias. Né? A gente soube disso agora também, na pandemia, com aquele aplicativo da Caixa Econômica Federal, que é quando a própria Caixa Econômica descobre que tem uma leva, milhões de pessoas no país, que não tem a menor, como é que eu vou dizer, a menor iniciação numa vida digital, numa cultura digital, né? Uma massa que a própria Caixa Econômica Federal sequer imaginava que existia, né? Então, ainda é um país que concentra muito em determinados lugares. E a gente tem um cenário de concentração de mídia também que é bastante sério, né? Nós temos um dos piores cenários de concentração de mídia do planeta. E isso é um desafio terrível para diversidade, para pluralidade de abordagens, para diversificação de programação, uma série de coisas. Então, tentando resumir, a centralidade que a televisão ocupa nas nossas culturas, né? Nas culturas latino-americanas, mais especificamente, que é meu campo de estudo, né? Porque ela tem mesmo esse papel, ela convoca a cultura, ela é prática cultural, a cultura está nela, ela se inscreve na cultura também, e a cultura, ao mesmo tempo, está dentro dela,
né, condicionante para que ela exista, né, e tem essas questões de tecnologia, né, que praticamente determinam acessos, né. Isso ficou bastante evidente durante a pandemia. Então, na pandemia, você acha que as pessoas aumentaram esse consumo? Como que ficou essa situação em relação também ao streaming, as outras opções que se tem hoje, né, na web, as web TVs, em relação à TV tradicional? Como que você tem visto isso? Uhum. Tem uns dados do próprio Cantaripop, né, que mostram isso para a gente, assim, como foi o comportamento, né, do consumidor brasileiro com relação a vídeos, né, consumo de vídeos, né. A televisão continua ali como sendo um grande lugar, né, mas tem a entrada das plataformas de streaming, YouTube e todos os outros serviços de streaming existentes, né. A gente tem, no primeiro momento, ainda aquele resquício por exemplo, qual que é o programa mais demandado, né? Quais seriam esses líderes de engajamento, assim? Os reality shows, assim. Então, eles ainda estavam ocupando uma faixa da programação, né, ampla, né, com muita audiência, e que depois acaba indo para telejornais, talvez já no período já de isolamento mesmo, né, quando a coisa já chega com muita seriedade no país, a gente tem esse aumento de um consumo de telejornais. Também os telejornais passam a ocupar também mais espaço na programação, né? E aí ocorrem coisas, como é que eu vou dizer, sem precedentes, pelo menos aqui no Brasil. Como, por exemplo, aumentar o espaço de telejornais na programação. A Rede Globo, por exemplo, fez isso, né? Tirou toda aquela programação matutina, aquela linha matutina de programas, e foi telejornal o tempo inteiro. Suspende, no caso da TV Globo também, mas o SBT também fez isso, a Record TV também fez isso, suspender produção de telenovelas, de linha de shows, de linha de auditórios, como os campeonatos esportivos também foram suspensos, profissionais dessa área, né, do esporte, transferidos para outras editorias, para a cobertura da pandemia, né? E claro, mas quem cumpriu o isolamento, quem pôde cumprir o isolamento, aumenta-se então a demanda para o consumo de vídeos. Então, assim, você tem um aumento ali dos serviços que demandam por séries, por filmes, desenhos animados, shows musicais, né? O grande fenômeno de 2020 foram as lives. Já começaram ali como uma coisa de apresentação, para desopilar, também com um aspecto de ganho, né, de continuar projetando o nome, aquela coisa toda. Mas alguns artistas usaram as lives também como uma estratégia de movimentação política, ou de ação política. No caso da Teresa Cristina, por exemplo. E quem já acompanha a carreira da Teresa Cristina já é uma importante intérprete, dedicada ali ao samba de raiz, então já faz toda essa reverência à raiz, mas também a demarcação de um posicionamento político muito forte, né? Então, essas questões, elas não ficaram tamponadas, não, elas vieram muito forte, elas vieram com muita intensidade, assim. Agora, nossos dados de isolamento que não são lá muito interessantes, né? Mas você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Não, a gente vê, assim, a pandemia marcada como se fossem fases, né? Um momento de mais rigor, um momento de relaxamento, agora a busca por um novo rigor. Eu acho que essa relação das pessoas com a TV também foi oscilando em função dessas fases, né, Rei? Sim. Você tem, por exemplo, alguns dados de hábito de assistir TV, né? Aquilo que eles chamam de broadcaster VODs, né? Que é a TV, as emissoras de TV, assim. Você tem um crescimento interessante durante o período mais agudo da quarentena, assim, que é o período de março, abril, que vai para 68%. Começa o ano com 57% e vai para 68%. Né? Mesma coisa com a Netflix, que sai ali de 46% e sobe para 56%. O YouTube continua numa margem ali perto de 30%, 32%, 36%, 37%. O YouTube ficou estável, né?
Mas você tem esses movimentos de audiência, né? E agora já está tudo meio que caindo, né? Retornando aos patamares pré-pandemia, né? Então, esse dado pós-pandemia já vai chegando no seu, vamos chegar assim, como é que eu posso dizer, a uma certa ideia de normalidade. É diferente do que está acontecendo, por exemplo, com o serviço por assinatura. Porque serviço por assinatura vem sofrendo uma sangria, né, de assinantes desde 2015, mais ou menos, né? Teve ali um impulsionamento no período pré-Copa do Mundo, depois no período da Copa mesmo, né, no ano da Copa, e depois você começa a ter a debandada, e ela sempre gira em torno de uns 10%, assim, anualmente. Então, agora em agosto teve uma melhora, você teve ali uma melhora desses serviços, talvez também em função de ter mais pessoas em casa, mas isso não é uma tendência, né? A tendência ainda se confirma num problema que já é observável na nossa economia. A gente vem de um processo recessivo já, desde 2014, passando por 2015, 2016 e tal. As pessoas estão descapitalizadas, você tem um número muito grande de desempregados. Então, claro, as assinaturas também tendem a reduzir, né? Essa é a tendência da sangria mesmo, né? E, bem, tem uma série de coisas implicadas nisso que não é só fatores econômicos, né? Como também qualidade de atendimento, qualidade de prestação de serviço, empresas que prestam serviço de TV via satélite é mais interessante, principalmente para quem vive em áreas rurais, comunidades, favelas, enfim, regiões onde o cabo, fibra ótica ainda não chega. Uma outra coisa, né, a gente talvez tenha despertado agora, no período da pandemia, para entender que os nossos serviços, né, principalmente serviços de banda larga, eles não são serviços de qualidade. Nós não temos nós não temos uma boa banda larga, né? Quem está fazendo aula remota já está entendendo que não é velocidade, não é download, é upload que você precisa, né? E o quão instável é a nossa internet. Nós não temos uma internet banda larga de qualidade no país. Tem também uma percepção do consumidor de que compensa muito mais você ter um serviço de banda larga do que ter canais de assinatura. Né? Até porque boa parte dos canais já existentes tem suas plataformas de assinatura separada, né? Assinatura separada, tem suas plataformas de streaming, né? É o caso da Globo, é o caso da HBO, Telecine, Record, Warner, enfim. E a gente vê também vários outros serviços que estão se fortalecendo mundialmente de oferta desses conteúdos via streaming, que estão chegando no Brasil, estão aparecendo alguns gratuitos, outros com preços bem competitivos, então Exato. É um momento de transição mesmo aí dessa concorrência de vários formatos de TV, né? E de uma mudança um pouco de cultura do serviço que é ofertado, porque você, por exemplo, para você ter acesso aos canais Globosat, por exemplo, você precisava ser um assinante de uma operadora de TV por assinatura. Agora você já contrata o serviço de streaming da própria Globo, dos próprios canais Globosat. Você não precisa. Né? Então, assim, a gente já está vivendo um outro momento ali de escolha dessas questões. A questão é colocar no papel o quanto que se gasta numa família classe média, o quanto que se gasta com plataformas de streaming, né? Você tem streaming de vídeo, streaming de música, colocando tudo isso na ponta do lápis, quanto é que está dando, né? Todo mundo vai ter que... Em média, cheguei a fazer essa conta uma vez, em média todo mundo tem ali perto de uns 3 ou 4 serviços de streaming de vídeo ou de música, né? Vai somando isso no ano, tem um impacto no orçamento. Sim. E além dessa questão que é, né, mais financeira, tem a questão da qualidade dos conteúdos, né? Esse ano, 2020, Sim. A TV completou 70 anos no Brasil, e aí a gente vê também como que essa mudança de cenário pode impactar na produção local, regional, como é que vai ficar essa situação de uma TV que, né, tende muitas vezes a trazer conteúdos mais
de fora, né, de outros países, ou fortalecer a TV nacional? E aí, como é que a gente pode pensar essa questão dos conteúdos nos 70 anos da televisão? Pois é, né? 70 anos de aventura de TV no Brasil, né? E completa exatamente num ano em que tem uma pandemia. E é curioso, porque acaba sendo o ano em que o streaming vem com muita força, né? Então, por exemplo, vou citar novamente o exemplo da Globo. Ela abre, então, o serviço de streaming, ela faz uma coisa interessante. A Globo News, por exemplo, fica com o sinal aberto durante muito tempo, né? Inclusive para assistir na internet. A Globo começa a lançar um pacote, a cada 2 semanas, uma nova novela entra, né? Uma novela clássica entra no Globoplay, né? Já que não vai ser reprisada na televisão e ainda não chegou ao vivo, então você entra e já tem acesso às minisséries, séries, novelas, enfim. Para quem é noveleiro como eu, prato cheio, estou adorando. Estou revendo o que eu posso, né? Uhum. Na televisão é tudo reprise, por enquanto, até que se retome uma normalidade de produção, e que já se mostrou um tanto problemática agora em 2020, né? Porque, por exemplo, para novelas que ainda vão estrear, né? Você já tem equipe, elenco, já com problemas de Covid, né? Com internação. É o caso do Marco Rica, é o caso da Marieta Severo, né? Infelizmente o caso da Anissete Bruno, não estava nenhuma produção para estrear, mas, né? Mas você tem já a equipe técnica envolvida com diagnóstico positivo para Covid, né? Então, assim, não é tão fácil. Eu acompanhei uma discussão, há uns meses atrás, com produtores de conteúdo para televisão e streaming, né? E o consenso era esse, assim, suspender a produção é relativamente fácil. Você manda, ok, parem-se as máquinas. Retomar é uma coisa super complicada. Porque, ok, as pessoas podem ter voltado para os seus lugares de origem, é sempre um risco trazer as pessoas novamente, principalmente num lugar que envolve estúdio, né? É sempre um lugar climatizado, tal, mas é um lugar aglomerado. Você tem ali pelo menos 100 de pessoas envolvidas na produção, né? Inclusive de cinema, né? Filmes que estavam aí no catálogo de estreia, né? E que vão ficar provavelmente para o ano que vem, ou vão entrar no streaming com algum preço a mais. Alguma saída vai ter que se encontrar, né? Mas retomar a produção é uma coisa super complicada. Por exemplo, uma novela que ia estrear na Globo, Nos Tempos do Imperador, né? Ocupando a faixa das 6, substituindo o Éramos 6. Que é curioso, a Globo suspende Malhação na virada de temporada. Éramos 6 já estava com os capítulos finais gravados, então foi simplesmente exibir até acabar. Uma novela que estava caminhando para metade, às 7 horas da noite. Uma novela que já estava caminhando para o seu quarto final, né, para o seu momento final de sua reta final de narrativa, né, que é a novela das 9, que estava respondendo muito bem em audiência e em crítica, que é Amor de Mãe. Então, a novela que ia entrar às 6, por exemplo, que já tem capítulos gravados, Nos Tempos do Imperador, retomar uma produção de época, século XIX, é mais caro, né? Produção de época é uma produção mais cara do que uma produção contemporânea. Então, assim, ela demanda mais profissionais, mais gente trabalhando por mais tempo, é muito complicado retomar isso. Então, provavelmente, essa novela das 6, a gente vai ter notícia dela, acho que para o segundo semestre. As pessoas falam para o primeiro semestre do ano que vem, mas eu ainda acho uma perspectiva muito otimista. A novela das 9 vai retomar com 23 capítulos apenas, né, que é para acabar a história. Ao mesmo tempo, você tem promessas de produção. Então, remake de Pantanal. Né? E aí, hoje eu estava lendo uma nota na Folha falando disso, assim, para gravar no Pantanal, no período que o Pantanal não está, né, na temporada de chuva, é abril. Tem que ser em abril. Abril está aqui. Abril está na porta, sabe? A gente já está muito perto. Isso, em termos de produção audiovisual, é muito perto. E quando a gente olha, por exemplo, os dados da pandemia, a região centro-oeste está registrando aumentos de casos. Então, assim, como é que desloca a equipe? Né? Então, assim,
Tem que ter uma melhoria nesse processo todo, acesso à vacina e tal, aí são outras questões, para se começar a vislumbrar, porque senão vai manter suspensão, né? Então, me parece que, novela das 8, por exemplo, nós já estamos na segunda reprise, pode ser que tenhamos uma terceira. Sim. Então, assim, no horário das 7, a mesma coisa. Então, assim, retomar é sempre algo mais complicado do que se suspender as atividades. A gente está vendo isso, por exemplo, na sala de aula. O quanto é complicado estabelecer esse processo de retorno, principalmente nas universidades. As universidades, no caso, é crítico, porque você vai reunir pessoas que estão nos 4 cantos do país, né? Em diferentes cidades, assim, em diferentes estados, que têm diferentes contextos de pandemia. Retomar agora com que protocolo de biossegurança? É sempre um problema muito grave. Né? E é claro, isso impacta em muita coisa, inclusive na TV. Sim. Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Você já apresentou algumas cenas dos próximos capítulos desse ano de 2021, mas se você quiser complementar aí para fechar alguma outra cena dos próximos capítulos da TV em ano ainda de pandemia, sem previsão de como é que as coisas vão ficar, né? Se você quiser concluir aí com mais alguma observação para a gente encerrar. Eu creio que a televisão ainda tem força, ela ainda ocupa uma posição de centralidade muito forte na América Latina ainda. Nós vamos ter esse modelo de TV, que nós conhecemos ainda por um bom tempo. No Brasil, a TV que ainda existe, que é popularizada, ainda é aquele aparelho de televisão de tubo, não é nem a TV fina, né, aquela tela fina. A maioria da nossa população ainda assiste televisão aberta, e talvez, pelo desenrolar do processo econômico, descapitalização das pessoas, é bem provável que a TV aberta experimente mesmo um aumento da audiência. É bem provável também que os serviços de streaming também se mantenham ali, porque tem gente que realmente não assiste TV aberta, né? A gente tem uma geração de pessoas, eu sou noveleiro, mas você tem uma geração de pessoas que não se formou com telenovela, se formou com série. Né? Então, assim, é uma coisa muito longe para essa galerinha de 18, 19 anos. Eles foram criados, pior, né? Eles foram criados sem inflação, eles foram criados com estabilidade. Então, assim, vamos ver, né, qual é a política. Porque também nós temos uma situação grave. O setor cultural foi muito impactado. Sim. Então, assim, setor de produção audiovisual, equipe técnica, notadamente, aí não vou nem falar de atores, diretores, produtores, vou falar exatamente de equipe técnica, severamente atingidos, impactados. Setor do teatro, muito impactado. Tanto que você tem uma coisa interessante nas lives, que são aqueles teatros ao vivo, né? Encenação teatral ao vivo, pequenas cenas de monólogos, ou seja, os artistas se movimentando para saber se tem poesia depois da pandemia. Né? Então, assim, se tiver alguma poesia, algum movimento artístico, alguma coisa assim pós-pandemia, tem que ser transformador das nossas realidades. Assim. Então, talvez o que fique aí também de desafio para um modelo de televisão que a gente quer, né, e que o país precisa e que esteja de acordo com a lei das concessões, é essa TV que mude realidades, né? Que seja agente de mudança das realidades, né? Que não reforce estereótipos, preconceitos, esquemas, esses que já estão assim, já bastante velhos, bastante caducos, né? Mas com 70 anos a televisão parece que ainda tem muito vigor, ainda tem muito a oferecer. Vamos ver como nós vamos nos sair, né, do período de pandemia e dessa recessão. Já pegamos uma recessão de fim de Copa do Mundo. Agora vamos pegar, né, já estávamos aí também em processo excessivo. Vamos ver como é que a coisa se desenha para 2021. Né? Que mudança a gente consegue implementar. Né? A gente não vai poder desanimar. Né? Acho que esse direito a gente não tem. A gente vai ter que fé em Deus e fé na tábua. Aí vamos ter que ir em frente de qualquer forma. Né? Mas a televisão resiste. Isso. Ela na verdade, é uma característica da nossa TV, você começou falando isso, né? Essa possibilidade de se reinventar
reconfigurar e ela vai continuar nesse assimilar processo. As tecnologias, você conseguir fazer filmagens com câmera drone, você conseguir fazer imagens subaquáticas. Falava-se muito que televisão não tem profundidade de campo. A imagem televisiva não tem qualidade. Os primeiros anos da televisão era isso. Imagem de TV não tem qualidade. Isso aí já ficou para trás. André Bazin chegou a falar isso uma vez, na década de 50, que a televisão há de conservar sua qualidade medíocre de imagem. Então, coitado, faltou acompanhar a progressão histórica, né? Mas hoje a gente vê que isso está muito desmontado, isso já caiu por terra. Me parece, assim, aí volto a citar a Regina Mota, que essa pedra que ela levantou, né, que essa carta que ela soltou, assim, da questão de uma antropofagia, né, na televisão brasileira, do modo de fazer brasileiro, isso me inquieta muito. Então, me parece que a gente encontrou um jeito muito particular de fazer. Né? E essas pessoas acabam também encontrando um jeito muito particular de fazer quando vão para o YouTube, para o Instagram. Né? Eu conheço um coletivo em Portugal que faz uma série no Instagram com episódios de 1 minuto. Então, assim, tá tudo aí para ser usado. As pessoas estão se valendo das ferramentas, né? Vamos ver, né, o que a gente consegue criar, né? O que criativamente a gente consegue criar para a televisão, mesmo numa situação bastante complicada que é a que nós estamos vivendo hoje. Isso aí, Rei. Nós temos que encerrar a nossa conversa, infelizmente. Poderíamos continuar, né? Mas por horas. Por hora, depois a gente casou, né? Tranquilo, pode ficar lá, aceito. Vamos esmagar, me chama que eu vou. Isso aí. Agradecer demais sua participação aqui no Diálogo. Você que já participou, inclusive, como entrevistador, hoje está aí, né, na cadeira como entrevistado. Agradecer, né, toda essa reflexão super bacana de um veículo que está tão inserido no cotidiano de todo mundo e interessa a qualquer um essa discussão, né? Então, obrigada demais. Eu que agradeço muito a vocês da Eterna Aprendiz e vamos lá, vamos em frente. Fé em Deus, pé na tábua. Aí. E na próxima terça-feira a gente volta com uma nova edição do programa, trazendo novos especialistas que comentam os principais assuntos do momento. Quem quiser conhecer mais sobre a Eterna Aprendiz pode acessar o nosso site, que é o www.eternaaprendiz.com.br, e as nossas outras redes sociais, além do YouTube, no Facebook e no LinkedIn somos Eterna Aprendiz, e no Instagram, @eternaaprendiz.palestras. E se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, não deixe de clicar no sininho e acompanhar todas as nossas novas postagens, transmissões ao vivo e conteúdos. Então ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigada, Rei, e até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado a todos e todas.